Bem-vindos, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo, mais uma análise. E hoje eu estou trazendo para vocês uma empresa que vocês têm pedido bastante lá no Instagram e nos comentários dos vídeos, que é sobre a BR Distribuidora. Então, vou comentar um pouquinho sobre o que é, sua história, os seus produtos e como estão os seus resultados. Vamos dar uma olhadinha no Status Invest e entender um pouquinho melhor como ela funciona. Mas antes de começar, eu tenho 3 recados para vocês. O primeiro, deixe nos comentários se você é acionista, pretende se tornar, já foi e agora não é mais, da BR Distribuidora. Também, se tiver algum feedback para dar, o que você quer que eu analise, qual empresa, se quer que eu analise algum setor específico, deixe nos comentários. A gente leva bastante em consideração isso quando vai fazer um roteiro de vídeo. O segundo recado, se inscreve no canal, assim você não vai perder nenhuma análise, nenhuma oportunidade, vai estar sempre atualizado e sempre buscando conhecimento, entendendo como é que o mercado tá se comportando e aproveitando as oportunidades. E o terceiro deixa o like, que isso ajuda muito o canal, ajuda muito esse vídeo a chegar para mais pessoas, ajuda muito a espalhar esse conhecimento e melhorar a educação financeira das pessoas, tá? Então, começando sobre a BR Distribuidora, e aí eu comento que a BR Distribuidora, ela tem uma relação muito ligada à Petrobras. E quando a gente fala de Petrobras, a gente está falando aí de uma empresa que foi criada lá em 1953 com o objetivo inicial de desenvolver a exploração de óleo e gás no Brasil, tá? Então a Petrobras foi criada em 53, alguns anos depois, em 1971, foi criada uma subsidiária. Essa subsidiária ela tinha o nome de Petrobras Distribuição BR, e aí a função dela basicamente era distribuir esses produtos e fazer o marketing. Então a gente tinha a Petrobras que explorava, criou-se uma subsidiária para distribuir esses produtos, fazer propaganda e coisas assim. E aí ela ficou como subsidiária integral da Petrobras por muito tempo. Ela só fez seu IPO em 2017, então é bem recente o IPO dela. Porém, a Petrobras ela manteve mais de 70% de participação, 71% de participação na BR Distribuidora. Em 2019, a gente teve uma oferta secundária pública de ações da Petrobras, e aí a participação da Petrobras reduziu desses 71 para 37,5, tá? E aí com isso, a BR Distribuidora se tornou uma empresa privada. E aí vocês podem perguntar para mim, pô João, o que isso trouxe para a BR? Foi bom, foi ruim? Como é que você vê esse movimento? Eu acho que tem dois pontos importantes aqui. O primeiro é que a privatização da BR Distribuidora, ela aumentou a agilidade com que a empresa conseguia tomar decisões. Então, pensem que ela chegou na vida adulta, passou os 18 anos, e aí ela começou a se mandar. É mais ou menos isso que eu enxergo, aumentou a agilidade de tomada de decisões e tomada de decisões mais assertivas, tá? Segundo ponto é que a Petrobras e a BR Distribuidora se tornaram empresas completamente separadas em todas as operações do Brasil, e isso aumentou a autonomia da BR Distribuidora, que eu vejo como um ponto muito positivo. E aí, falando um pouquinho desse setor, antes de a gente entrar nos números da empresa, quando a gente está falando de Brasil e no mercado de combustíveis, que é o principal mercado da BR Distribuidora, a gente está falando que o Brasil ele é o 6º maior mercado de combustíveis do mundo, tá? Então, é uma empresa que está em um mercado gigantesco. E aí eu acho que é por isso que ela é tão queridinha, tá? Ela está num mercado muito bom, muito interessante, num país com dimensões continentais e fornece algo necessário, que é gasolina para as pessoas. É difícil imaginar uma civilização hoje em dia que não utilize gasolina, tá? E aí quando a gente tá falando a gente falou do macro do Brasil, quando a gente pega a BR Distribuidora, a gente tá falando de uma empresa que tem 28% de market share no Brasil. Então, de cada 100 litros que são comercializados, 28 são pela BR Distribuidora. Isso é um número gigantesco. A receita da companhia aí no primeiro TRI de 2021 foi mais de 26 bilhões. Então, é uma empresa gigantesca que tem a maior rede de postos no Brasil. Tem mais de 8 mil unidades, tem mais de 18 mil clientes corporativos. Então, é uma empresa realmente gigantesca, tá? E aí, quando a gente fala dos segmentos e quanto isso contribui para a receita, a gente tem 3 principais. Então, a gente tem redes de postos, essas redes, basicamente, eles ganham dinheiro vendendo diesel, gasolina, etanol, gás natural, lubrificantes, tá? É o primeiro grande grupo.
Isso aí corresponde a 2/3 da receita, então é o principal, basicamente. O share só depósitos estaria em 24%. O segundo grupo, o segundo segmento de receitas da companhia, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, é o B2B, tá? E aí, quando eu tô falando de B2B, eu tô falando de fornecer combustíveis, lubrificantes, etc., para revendedores, tá? Então, a gente tem o B2B e o B2C. O B2B, basicamente, é vender para esses revendedores. Esses revendedores vão pegar e depois vão vender para o consumidor final. O B2C seria vender diretamente para o consumidor final, tá? Então, ela opera no B2B, 30% da receita, e aí uma fatia bem pequenininha, 7% da receita, ela é oriunda da aviação, tá? Então ela tem uma rede de distribuição de produtos para aviação, um share bem expressivo, 70% do mercado ela tem, que aí oferece basicamente para comercial, para aviação comercial e para aviação executiva. Então, esse seria uma ideia da BR Distribuidora, e vamos dar uma olhadinha nos números dela. Nada melhor do que, além de entender uma empresa, entender o que ela faz, é dar uma olhada no histórico dela para ver como é que ela se comportou e para onde ela está indo, tá? Aqui está a empresa, o ticker dela é BRDT3, e aí quando a gente está olhando a cotação dela nos últimos anos, a gente vê que desde o IPO ela subiu bastante, muito porque ela começou a ganhar eficiências operacionais, e aí isso começou a se refletir um pouco no lucro da empresa, e aí como a gente sabe, a cotação acompanha o lucro no longo prazo, tá? Sofreu bastante na crise, mas logo se recuperou. Eu acho que todas as empresas sofreram porque a gente parou de ter o fluxo, muito de fluxo dos carros e coisas assim, acabou batendo um pouco na companhia, mas logo se recuperou, e aí, início do ano, volta da atividade econômica, as pessoas voltaram a se movimentar, a gente teve uma volta da companhia. Primeiros indicadores que a gente sempre olha são valuation, porque preço importa muito, a gente tem que entender como é que está essa questão do valuation da empresa. Quando a gente olha o PL dela, ou seja, preço sobre lucro, a gente está vendo um PL de 8 vezes. Um PL bastante interessante, e abaixo da média histórica. A média histórica está em 10 vezes, o PL estaria em 8. Durante 2020, o PL médio foi 6,6. Então, um ponto muito interessante para a BR Distribuidora, tá? Valuation parece estar bastante interessante. Um outro indicador muito bom de se olhar é o EV/EBITDA. Por quê? Quando a gente pega o EV/EBITDA, a gente está considerando qual que é o valor da firma, considerando dívida dela e coisas assim, dívida ou caixa, dependendo se a empresa ela tem mais caixa do que dívida, e a geração de caixa operacional, ou uma proxy de geração de caixa operacional, tá? Que é o EBITDA. Então, também está abaixo do histórico, a média histórica, mesmo que a gente tenha poucos pontos, a média histórica estaria ali em 11 vezes. Quando a gente está falando do atual, são umas 7 vezes EV/EBITDA, valuation bastante atrativo, tá? Quando a gente olha a questão da dívida, como eu mencionei para vocês, a empresa ela tem uma dívida de 9 bilhões, uma dívida líquida de 9 bilhões, uma dívida bruta de 9 bilhões, uma dívida líquida de 6 bilhões, então é uma dívida líquida bem controlada, a gente até pode ver aqui nos indicadores de endividamento, é uma dívida bem controlada, tá? Uma dívida sobre patrimônio líquido de 0,47, bem tranquilo. Um indicador que eu gosto muito é a dívida líquida sobre EBITDA. Como vocês podem ver, nos últimos anos esteve sempre abaixo de 2,5. Eu acho que 2,5 é um target bom para vocês olharem. Então, mais que 2,5 é um sinalzinho de atenção, entendam por que isso aconteceu. Mas a partir dos últimos anos ela manteve a dívida bem controlada, e aí até eu acho que é por isso que ela conseguiu passar muito bem pela crise, tá? Então, a gente já olhou PL, olhem PL, olhem também EV/EBITDA, e aí depois, na questão da dívida, olhem dívida líquida sobre patrimônio líquido e dívida líquida sobre EBITDA. Um ponto que eu acho que deve ser interessante olhar, que vocês devem olhar, é a questão da margem líquida. Por quê? A empresa, basicamente, ela distribui um produto. Essa margem, ela não é muito alta. Depois a gente pode até olhar na DRE, vocês vão ver que a margem líquida da distribuição ela não é muito alta. Quando a gente pega a margem líquida da Petrobras, por exemplo, quando ela dá lucro, né? A gente sabe os episódios que aconteceram, mas a margem líquida da Petrobras, em geral, tende a ser maior do que da distribuidora. O que ela ganha? Ela ganha no volume. Como eu tinha comentado anteriormente, o volume dela é muito grande, ela vende muito produto, e aí como o volume é muito grande, mesmo com uma margem pequenininha, ela consegue ter um bom lucro, tá? Bem semelhante a Magalu. A Magalu também tem uma margem bem exprimida, mas como o volume é gigantesco, ela consegue
gerar bastante valor, tá? E aí quando a gente olha para a margem líquida, o que a gente está vendo? Um ganho na margem líquida, tá? Esse é um ponto muito interessante da empresa. Gosto bastante disso. Isso me enche os olhos quando eu olho para isso. Por quê? Bom, quando a gente olha o CAGR de receita, o CAGR de receita ele está constante, quase zero. Então a receita ela quase se manteve igual nos últimos 5 anos. Quando a gente olha aqui embaixo, tá bem próximo, tá? Mas a margem líquida aumentou. E aí, o que eu vejo com isso? Eu vejo ganho de eficiência. Então, é uma empresa que era totalmente ligada à Petrobras, teve seu IPO, depois teve a oferta secundária, como eu comentei, começou a ganhar autonomia, eficiência, e isso está se revertendo em lucro, a margem está aumentando. Gosto muito disso. Outros indicadores, para completar essa primeira fase aqui, vamos dar uma olhadinha em rentabilidade, porque não adianta de nada a empresa gerar lucro se não é rentável. Então, junto com esse aumento da margem, aumento da eficiência, a gente vê um aumento na rentabilidade. Então, muito interessante. A empresa ela saiu do braço da Petrobras, começou a trabalhar sozinha, desenvolver sozinha e começou a ganhar rentabilidade. Parece que tem dado muito certo, a companhia está fazendo um bom trabalho. Eu acredito que isso seja indicadores bem interessantes. Tanto o ROI quanto o ROIC, ela está aumentando, tá? Então, muito bom para a empresa. Deixa nos comentários o que você achou até aqui, qual ponto chamou mais atenção, se até aqui, até o momento, você está gostando da empresa, se já conhecia. Deixa um like e também se inscreve no canal, se você não é inscrito ainda, não vai perder essa chance. Outro ponto que eu quero mencionar sobre essa empresa é a questão de dividendos, tá? Proventos. Quando a gente olha os proventos, ela pagou bastante em 2019 e tal, vou até agrupar por ano aqui. Em 2020 não pagou tantos assim, um pouco por conta da crise, e em 2021 voltou a pagar. O dividend yield dela tá bem interessante, tá em 8,73%, tá? E aí quando a gente vai ver, gira em torno de 7% o dividend yield histórico. Muito bom, muito interessante para quem gosta de dividendo. É uma empresa que bem interessante, tá? Um payout médio de uns 50%, saudável. Tomem cuidado com empresas que têm um dividend yield alto, só que está com um payout muito alto e não é sustentável. 50% parece fazer sentido, é um payout interessante, é uma empresa que já está no setor consolidado, está tendo ganhos operacionais, o lucro tem aumentado nos últimos anos, como vocês podem ver, de 2017 até 2020, o lucro líquido ele tem aumentado, sofreu um pouco em 2019, mas tem uma tendência de alta. Então é interessante, tô gostando do que eu vejo da empresa, tá? E aí a gente teve desinvestimento na Petrobras, que aumentou o grau de boa governança da companhia. E aí quando a gente olha aqui a DR simplificada, é aquilo que eu falei, tá? Então é uma empresa que opera com uma margem muito pequena, mas em compensação o volume é muito grande e aí o lucro ele compensa, tá? Quando a gente olha aqui, a receita em 2019 foi 95 bilhões. Então, mesmo com a margem pequena, tem pessoas que não gostam de investir muito em empresas com margem pequena, mesmo com a margem pequena, ela consegue gerar bastante lucro por conta do seu volume. E aí, um último ponto que eu gosto muito de olhar é a questão do fluxo de caixa, tá? Porque a empresa, basicamente, ela é o fluxo de caixa que ela gera para o acionista. E aí, como eu olho o fluxo de caixa, principalmente questão de fluxo de caixa gerado das operações. E aí a gente vê que a empresa ela gera bastante caixa nas suas operações. Ela consegue gerar e gerou mais de 3 bilhões nos últimos 2 anos. Um valor bem interessante para uma empresa que tem um valor de mercado de 33 bilhões. A gente está falando aí de uma geração de caixa pelo valor da empresa aí de umas 12, 13 vezes, tá? Pelo valor de firma, umas 12, 13 vezes. É múltiplo bem interessante. Então, como eu comentei, nas margens também, tanto a margem EBIT como a margem EBITDA também estão crescendo, acompanhando o lucro. E aí, por que isso está acontecendo? Ganho de eficiência. Tá? Então, esse é o nome do jogo. A empresa ela se tornou privada, tem ganhado eficiência, é um player muito forte, e aí os números são resultado de tudo isso, tá bem? Então é isso. Espero ter ajudado a vocês na análise de vocês sobre BR Distribuidora. Se você ainda não conhecia a empresa, espero ter dado um bom resumo sobre o que ela é, colocar um ponto de vista sobre o que ela faz, como é que ela tá, o segmento de mercado. E aí, mais uma vez, eu peço, se inscreve no canal, assim você não vai perder nenhuma análise. Deixa um like se você gostou do vídeo e qualquer feedback que você tenha será muito bem-vindo, tá bem? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.